Eu quero dar os meus parabéns a você que está acompanhando com a gente o programa Encontro de Pais, porque isso demonstra a importância que você dá para o futuro, para a vida espiritual dos seus filhos. O programa de Pais tem o apoio do Ministério da Família da Igreja Adventista e também da Educação Adventista. Nós estamos recebendo hoje aqui a professora Thalita Silva. Ela possui mestrado em Educação com ênfase em Desenvolvimento Humano. Ela já foi pró-reitora acadêmica do UNASP e atualmente é coordenadora pedagógica das escolas adventistas da região oeste de São Paulo. Professora Thalita, nós hoje vamos conversar sobre uma fase muito interessante da vida da criança, que é dos 3 aos 5 anos. Fala pra gente um pouquinho como é essa fase, quais são as características dessa faixa etária. Pastor, é um prazer estar aqui de volta e conversar um pouquinho sobre essa fase importantíssima da vida da criança. Sabe que há um dito popular que os comunistas diziam que se lhes fossem dado crianças até 5 anos para que eles formassem, eles mudariam o mundo, porque eles entendiam que até os 5 anos se determinava o futuro de toda pessoa, de todo indivíduo. E nós, como cristãos, também acreditamos nisso, né? Que essa fase da primeira infância é muito importante na formação do caráter e também no desenvolvimento espiritual. Nessa faixa etária, nós podemos lembrar que a criança possui características muito pontuais e específicas. A imaginação é muito fértil, fantasia. A criança ela é capaz de brincar sozinha, conversando e fazer os dois personagens. Não só é capaz, como normalmente ela só brinca sozinha. Nós podemos ver uma rodinha de 3, 4 crianças juntas, mas cada uma está brincando sozinha. Eles ainda não têm essa interação com o outro que nós imaginamos. Podem estar juntos, mas eles são muito mais egocêntricos e concentrados em si, mas imaginam muito, são criativos, fantasiam demais. E a segunda característica que eu quero destacar é a imitação. A imitação nessa fase é determinante para o aprendizado da criança. Então é a época de calçar o sapato do pai, pôr o vestido da mãe. Exatamente. A imitação é uma forma de aprender e a imitação é determinante também, né? E daí nós vemos a importância do adulto com quem essa criança convive ser coerente, ter um comportamento exemplar, porque a criança vai observar e vai repetir as coisas que o adulto faz. Pois é, isso me leva à próxima pergunta. Nos programas passados, a gente estava analisando criança de 0 a 3 anos, você estava falando para a gente que a criança vê a Deus através dos pais. E agora, nessa idade, é a mesma coisa? Ainda o locus de autoridade que nós comentamos, que nós falamos, do ponto de vista teórico, o locus de autoridade ainda está na família. Ainda está nos pais. Os pais continuam representando a Deus diante de seus filhos. Então, como é importante ela ter bastante convívio, não ter pais ausentes, sempre ter um dos pais em casa quando ela estiver, porque eles são a referência até para a sua vida espiritual. Exatamente. É claro que algumas nessa faixa etária já vão a uma escola de educação infantil, já começam a interagir com professoras, com outras crianças, mas ainda, na medida do possível, pastor, eles ainda deveriam estar sob o cuidado dos pais até os 5 anos. Esse seria o ideal. Minha mãe não trabalhou nesse período para se dedicar exclusivamente à criação dos meus irmãos e da minha. Minha esposa parou de trabalhar também para ficar em casa com as crianças nesse período, porque realmente isso é importante. É importantíssimo, mais do que nós imaginamos. Contudo, a ciência já tem demonstrado esta importância. Às vezes nós apressamos um amadurecimento, colocando as crianças em contato com outras crianças, com outros adultos, com convicções diferentes da nossa, com valores diferentes do nosso. Mas nessa faixa etária, verdadeiramente, o ideal é que a criança conviva com os pais o máximo de tempo possível. Outra característica interessante, pastor, dessa faixa etária, que vale a pena mencionar, é que também por volta de 3, 4 anos, é que a criança adquire o conceito de morte e de sexualidade. Que interessante. São os conceitos que advêm com essa faixa etária. Muitas vezes, quando eles são colocados em contato com outros adultos, quando eles são expostos à influência de outros adultos, esses conceitos podem ser distorcidos.
tanto a morte é algo natural do mundo em que vivemos, quanto a sexualidade é um dom de Deus. Claro. Mas esses dois conceitos podem ser tratados de forma distorcida por outras crianças ou outros adultos que compartilham valores diferentes dos seus pais. Então, os pais têm que ter muito cuidado, porque muitos traumas e tabus que são levados para o resto da vida se desenvolvem nessa faixa etária. Aí talvez seja importante ter um bichinho em casa para ver a fecundação, ver o nascimento dos animaizinhos, a diferenciação sexual, seria isso? E lidar com esses temas, pastor, com respeito e com a naturalidade. Não é? Então, não é com banalidade, mas com naturalidade que nós temos que lidar com esses temas, que são coisas, são eventos na vida do ser humano. A morte é um evento, né? E a sexualidade é um dom de Deus, é um plano de Deus para a vida da gente. Você vai numa fazenda, ou mesmo na rua, vê um animal fecundando uma fêmea, mostrar, tem pais que escondem, olha lá, o cavalinho está colocando sementinha, né? Na mamãezinha vai ter um cavalinho, olha como Jesus está fazendo. Naturalmente o que Deus fez de maneira natural. Exatamente. Então é muito importante que quando a criança está sob domínio dos pais, da família, esses conceitos são desenvolvidos dentro dos princípios e valores da família. Quando eu coloco ou exponho muito cedo a outras pessoas que não compartilham dos mesmos princípios, eu posso estar colocando em risco o desenvolvimento dessas noções que são fundamentais para que ele se torne um adulto saudável. Né? Daí vem os conselhos que a gente tem no livro Orientação da Criança, que não deve ser permitido a criança dormir fora da casa dos pais, estar sempre junto, sob a vista dos pais, não é verdade? Professora Thalita, como que a gente ensina para a criança dessa fase as virtudes cristãs? Bondade, honestidade. Então, o pensamento da criança está numa fase operacional concreto. Então, a criança ela recebe as informações e ela aprende em cima de conceitos totalmente concretos. Então, quando eu apresento virtudes cristãs, são conceitos extremamente abstratos para que ela possa interiorizar. Então, quando eu falo, por exemplo, de bondade, de honestidade, eu tenho que sempre ensinar um fato. Por exemplo, a criança que compartilha seu lanche com a outra é bondosa. Emprestar a sua bicicleta para o seu irmão, isso é bondade. Então, uma criança bondosa é aquela que faz determinada coisa. A criança nessa faixa etária de 3 a 5 anos, ela não vai conseguir transpor esse conceito para outra situação prática. Então, toda situação prática eu tenho que informar qual a virtude, qual é o atributo que está envolvido naquela situação. Então, eu não posso dizer assim, olha, por exemplo, a criança que deixa o papai e a mamãe dormir até tarde no domingo é bondosa. Ela entende em fatos concretos e cada situação eu tenho que especificar qual é a virtude que está sendo demonstrada naquela situação. Então, quando eu falo bondade, honestidade, amizade, são conceitos muito abstratos, onde eu tenho que exemplificar. Uma criança bondosa é aquela que faz esta coisa. Sempre trabalhar com coisas concretas. Dá uma pobres, ajuda os pobres, né? Exatamente. Nós devemos falar fatos. Brinca né? com uma criancinha que talvez tenha alguma limitação física, ela brinca com aquela criancinha, então você é bondosa. Né? A criança nessa fase nem percebe muito as diferenças daqueles que têm algum tipo de dificuldade especial, mas é importante que eles saibam que ações, né, práticas de ações, são demonstrações de virtudes que nós desenvolvemos de um caráter cristão. Como a gente transmite conceitos de fé e de Deus nessa idade? Bem, isso já vem sendo desenvolvido desde os períodos iniciais, né, desde de bebê, mas nessa faixa etária ainda está associada à visão daqueles adultos que ele convive, mas nós devemos fazer isso através de ensinar a criança a orar, ensinar a criança a orar por coisas concretas e objetivas. Eu não posso ensinar, por exemplo, a orar pela cura da minha vovó, da vovó. Eu tenho que orar por coisas, por pessoas. Vou orar pela vovó, vou orar pelo vovô, pelo papai, pelo alimento.
pelas coisas, agradecer pelas coisas criadas, agradecer porque Deus me fez minhas mãos, né? Agradecer porque fez meus olhos. Então, orar por coisas concretas. Eu esqueci de te perguntar nos outros programas, mas vou perguntar agora, já servindo para os outros. É agora que se ensina reverência ou a gente já ensina reverência na oração desde bebê? Desde bebê. Eu quero lembrar um fato muito rápido. Quando eu vi pela primeira vez a minha irmã orando, antes de dar a mamada, antes de dar o seio pelo seu filho, quando ele tinha 3 meses de idade, ela juntou as mãozinhas e orou. E eu falei, mas ele não entende. Ela respondeu para mim, ele pode até não entender, mas o Espírito de Deus já está trabalhando em favor dele e por ele. Então, quando nós já colocamos aquela criança, né, numa posição de reverência, oramos a Deus, já há uma cooperação por parte dos anjos de Deus e do Espírito Santo em favor daquela criança. E você acha que é importante exigir que a criança esteja reverente no momento do culto da família? Sem dúvida, sem dúvida. A reverência, em primeiro lugar, ela vai demonstrar para com os pais. Então, lembrando, a percepção de que Deus está ali é algo que ela vai começar a ter a partir dos 5, 6, 7 anos de idade. Mas a reverência, em primeiro lugar, é em respeito e em consideração para com os pais. Então, o pai que deve colocar esse limite, né? Exatamente. E quanto tempo deve durar o culto da família? Pastor, o senhor fez uma ótima pergunta. Para nós termos uma noção, vamos imaginar que para cada ano de vida da criança corresponda a 1 minuto de sua atenção. Se meu filho tem 3 anos, quanto tempo de atenção ele tem? 3 minutos, 4 minutos. Então, o culto deve ser sistemático, diário, mas curto, breve, objetivo, quando temos crianças entre nós. Alegre, não é aquele momento chato que ele não pode nem se mexer, mas ao mesmo tempo ele tem que desenvolver o senso da reverência. Então, o ideal seria que o culto fosse adaptado à faixa etária do ser mais novo que está assistindo, né? Exatamente. A criança mais nova. A criança mais nova que está assistindo. Então, se eu tenho vários filhos, a duração do culto deve ser de acordo com aquele que tem a menor idade e aos poucos a gente vai aumentando, e diversificar também o tipo de atividade. Por exemplo, eu canto e depois eu conto uma pequena história, depois eu posso voltar a cantar, diversificar para não ficar uma coisa cansativa. Não devo cantar muito e contar uma pequena história. Não, a gente tem que diversificar para que a criança possa ter atenção mais aplicada naquele momento. Eu ouvi dizer que nessa fase a criança fantasia bastante. Seria correto a gente usar essa fantasia para as coisas espirituais? Por exemplo, eu dizer assim, a girafa quando foi entrar na Arca de Noé disse, que gostoso aqui dentro. Seria correto fazer isso? Pastor, este é um grande desafio que nós temos quando trabalhamos com criança. Porque a criança naturalmente ela vai fantasiar. Ela vai imaginar que a árvore fala, ela vai imaginar que os animais conversam, também falam, que o bichinho de pelúcia que ela tem vida própria. Isso é natural. Contudo, nós temos que ter muito cuidado para não tornar as coisas espirituais compatíveis com essas fantasias e fábulas. Por quê? Porque na medida em que ela vai amadurecendo e se desenvolvendo, ela sente a necessidade de fazer uma ruptura entre o que é fantasia e o que é real. E se nós falamos de coisas espirituais como se fossem fábulas, ela passa a generalizar que as coisas espirituais eram coisas de criança também são coisas irreais, ela imaginárias. E ela não quer mais. Exatamente. Então, nós temos que ter muito cuidado de colocar as coisas espirituais no campo espiritual, mas real. Então, quando eu conto as histórias da Bíblia, são histórias reais. Mas se eu conto histórias de fundo moral e espiritual, com coisas que não existem de fato, como se fossem fábulas, ela pode achar que tudo do cristianismo está dentro do pacote de fábulas. E ela sente necessidade de distinguir o que é real do que é imaginário a partir dos 6, 7 anos. Então, nós devemos evitar
desde os 3 anos, 4 anos, 5 anos, contar histórias com fundo moral e espiritual, mas com personagens irreais e imaginários. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Nosso tempo já está indo para o final e eu tenho mais 2 perguntas. A primeira é em que idade a criança pode começar a tomar decisões ao lado de Deus, decisões de servir a Deus? Será que nesse período dos 3 aos 5 ela ainda é muito nova para tomar decisões? Pastor, o senhor fez uma pergunta fundamental. Muitos pais acham que são muito novas para tomar decisões. Eu vejo na igreja, vou te dizer por que eu pergunto isso, eu vejo na igreja às vezes crianças brincando enquanto os adultos estão cantando, os adultos estão orando de olhos fechados e eu vejo crianças desenhando e os pais se preocupam com a própria vida espiritual e deixam os filhos como se fossem cristãos de segunda classe. Isso é correto? Pastor, eu acho que nós temos uma compreensão muito limitada do que a criança é capaz nessa faixa etária. Aqueles que assistiram às nossas aulas anteriores vão ver que hoje a ciência comprova de que as crianças aprendem muito mais do que nós imaginamos, né? E que elas percebem as coisas, no ambiente elas fazem leitura do ambiente, muito mais do que nós imaginamos. Mas os estudos sobre desenvolvimento da fé têm demonstrado que as crianças nessa fase de 3 a 5 anos, elas já são capazes de entender que pecaram, distinguem entre o certo e o errado e reconhece quando erram, quando pecam. Elas já têm noção de que Deus as ama, o amor de Deus, já tem essa compreensão. Elas já têm a compreensão do sacrifício de Jesus por ela e elas já são capazes de aceitar esse sacrifício em seu lugar. Então, nós já podemos trabalhar esses conceitos da salvação, do pecado, da necessidade de pedir perdão nessa fase de 4, 5 anos de idade. Eu te fiz essa pergunta porque eu li um livro de James Dobson, onde ele dizia que a primeira vez que ele aceitou Jesus foi numa pregação do pai dele, que era pastor, com 3 anos. Sim. E ele foi à frente, ele realmente aceitou e serviu Jesus. Bom, a última pergunta é, como deve ser a oração nessa fase? Nessa fase, eles devem orar por coisas concretas. Então, por volta dos 3 anos, ele ora por coisas concretas. Ora pelo alimento, ora pelo papai, pela mamãe, pelo amiguinho, nomeando essas coisas. Mencionando e nomeando. Quando vai chegando por volta dos 5 anos, eu já posso solicitar que ele ore por situações. Essa ainda é a época, ainda é a fase para a gente fazer a oração repetida, ou seja, a mãe ora e a criança repete, a mãe ora e a criança repete, essa fase ainda está bem isso? Sim, ainda, principalmente 3 anos, quando ele já constrói frases, né? Ele já consegue construir frases inteiras, a mãe pode orar frases curtas e ele repetir. E já memorizar a oração do Pai Nosso, sim, sem dúvida, ele já pode memorizar. Eu aprendi nesse livro que eu citei agora há pouco, que a gente deve fazer apelos aos filhos, nós os pais, é muito importante. Bom, quero agradecer a você por ter estado mais uma vez com a gente aqui, professora Thalita, agradecer a você e quero animar você a orar pela salvação dos seus filhos, a pedir a Deus, clamar a Deus pela vida eterna dos seus filhos. Nós vamos ficando por aqui, mas voltamos no próximo programa para falar da fase seguinte, que será de 6 a 9 anos. 6 a 9 anos. Venha com a gente. Até lá.